Pronto. Acho que vocês já estão vendo a tela, né? Hoje é a nossa última aula de conteúdo e não é nenhum assunto novo. A gente vai fazer uma visão geral sobre a nossa disciplina de requisitos. Depois eu vou fazer a instrução do que será a última avaliação, que vai ser na próxima semana que vocês vão entregar. E aí a gente vai encerrar a temporada da disciplina de requisitos. Passou rápido? Já estamos chegando na nossa reta final. Hoje é o encerramento de conteúdo e na próxima semana já vai ser a terceira avaliação e a gente finaliza, certinho? Então, vou só fechar aqui o áudio só para carregar aqui para mim e já volto. Então, pronto, carregou aqui para mim, aqui estava travando aqui. O computador também amanheceu, só porque era sábado, ele amanheceu meio lento aqui. Mas vamos lá. Então, gente, a gente vai falar hoje rápido sobre esse processo de engenharia de requisitos, que foi o conteúdo da disciplina. Tentei resumir aqui nesse slide o de mais importante que a gente viu nesses encontros de sábado e que vocês devem ficar sobre essa disciplina. Nessa disciplina, a gente ela é uma disciplina remota, e como ela é uma disciplina remota, alguns itens a gente não pôde fazer como deveria se ela fosse presencial. Um deles é a parte de praticar realmente a licitação de requisitos junto com o cliente. Quando essa disciplina é ministrada de forma presencial e a gente está em outro cenário, eu tenho a primeira atividade que eu peço para que seja feita a proposta de um sistema, mas baseado na conversa com alguém que tenha interesse em fazer o sistema. Então, tem uma das primeiras atividades da disciplina no presencial, eu peço até para os alunos saírem da sala e procurarem um problema para resolver dentro da própria UFOPA e conversarem com alguém ali da UFOPA para ajudá-los. Então, costuma vir sistema para resolver o problema da guarita, que não tem nenhum controle, é tudo manual. Sistema para lanchonete, que vocês já viram ali, que também é tudo manual. E aí tem essa experiência inicial da licitação de requisitos. A gente teve que, nessa disciplina, devido ao cenário que nós estamos, não fazer isso. Então, a primeira atividade, vocês trabalharam naquele sistema de vacinas, na proposta, na ideia, mas muito baseado no que a gente consome de informação no nosso dia a dia, e não em conversar com alguém da Secretaria de Saúde ou de um posto de saúde. Então, essa parte da disciplina inicial da licitação de requisitos, ela foi um pouco suprimida nesse contexto que estamos. Mas, sabendo que na vida real, entre aspas, quando vocês forem praticar essa engenharia de requisitos, tem o papel desse cliente ali dizendo o que ele espera que tenha no sistema e é a fase inicial da disciplina. Então, a fase inicial da disciplina é essa licitação de requisitos e essa análise. Essa licitação de requisitos, ela é feita junto com o cliente, né, se a gente tiver sido demandado para desenvolver um sistema. Claro, se a gente estiver propondo o sistema, nós mesmos que vamos colocar os requisitos, que foi um pouquinho como nós fizemos essa disciplina. Mas, no geral, se a gente tiver se a gente estiver no cenário tradicional, a gente é contratado por um cliente e esse cliente diz o que ele quer. E aí a gente inicia essa fase de especificação de requisitos, que foi o que vocês fizeram. Desde a parte do documento de visão, protótipo, regras de negócio. Depois é feita a validação dos requisitos, que é esse processo de revisão
dos requisitos para ver se estão de acordo, e no final, o objetivo de todo esse processo é que tenham esse documento de requisitos que vocês aprenderam a construir na disciplina. Só que esse documento de requisitos, a gente também viu aqui na disciplina que não é um único documento, né? Não é que eu vou ter só um documento e entregar. Vocês viram também que é um conjunto de documentos que vocês, quando estiverem fazendo essa atividade, vão verificar qual melhor se adequa à situação. Então, essa atividade de documentação de requisitos pode ser que vocês entreguem para o cliente, se vocês tiverem no processo tradicional todo aquele conjunto que vocês fizeram para a segunda avaliação, documento de visão, regra de negócio, requisitos não funcionais, caso de uso, ou pode ser que se vocês estiverem trabalhando no processo ágil, vocês entreguem histórias de usuário, como foi o que vocês fizeram como atividade da semana passada para cá, ou pode ser que vocês entreguem uma combinação deles, dependendo, né, eu vou entregar a história de usuário mais os protótipos, eu vou entregar cenário de uso mais o protótipo para ele, porque dependendo do sistema, pode ser que não seja necessário fazer toda aquela documentação, mas isso vocês vão avaliar de acordo com o sistema e de acordo com o contexto. Lembrando que sempre inicia com essa fase da licitação e o objetivo é entregar essa documentação. A licitação de requisitos é essa atividade que a gente minimizou um pouco na disciplina, que é essa conversa com um potencial cliente para que saiba o que tem que ser feito. A outra conceito que a gente viu ao longo da disciplina foi o conceito de requisito em si, que pode ser tanto uma declaração abstrata de um serviço de alto nível, mas que isso aqui a gente pode interpretar como a funcionalidade do sistema, até as restrições, que a gente viu que pode ser tanto do negócio, ou seja, ela existe na vida real e por isso ela existe no sistema, até a parte das restrições tecnológicas. Então, e com o objetivo de descobrir essas funcionalidades e essas restrições, é que é feita essa licitação de requisitos, onde a gente tem que envolver todas as partes interessadas, que existe um nome técnico para isso, que são os stakeholders. O objetivo dessas pessoas, que a gente, como eu já falei, nessa disciplina, a gente não teve oportunidade de fazer na prática mesmo, devido ao contexto atual, é que eles passem os requisitos do usuário, dele, o que eles acham que tem que ter naquele sistema. E os requisitos do sistema, esse aqui é um pouco mais com a gente enquanto técnico de computação, enquanto analista de sistemas, enquanto bacharel em sistema de computação, porque esses requisitos de sistema eles estão mais relacionados aos requisitos não funcionais, que a gente viu aqui na disciplina que os requisitos não funcionais eles estão muito ligados a restrições que a gente é que conhece mais, porque a parte de requisitos do produto, aquela parte de características mais técnicas que o cliente não vai passar para a gente. Os requisitos funcionais, que são aqueles que o cliente vai passar para a gente, que são as funcionalidades que ele quer, e os requisitos de domínio, que aqui na disciplina a gente chamou de regras de negócio, que são aqueles requisitos que existem na vida real e que a gente precisa transpor para o sistema. Então, os requisitos funcionais a gente aprendeu aqui na disciplina, que são os requisitos funcionais, que a gente escreve eles na nossa documentação, tanto lá no documento de visão, quanto a gente faz o protótipo de telas para representá-lo, quanto a gente faz aquele cenário de uso, aquele caso de uso onde a gente detalha todo o passo a passo, com o objetivo de explicar melhor os requisitos funcionais. E os requisitos funcionais vocês aprenderam a fazer ao longo da disciplina, que é tudo aquilo que está referente à funcionalidade em si. Os requisitos não funcionais são aqueles que vão depender muito mais do nosso conhecimento técnico, porque tudo relacionado à parte dos requisitos de produto, dessas coisas mais técnicas relacionadas à velocidade de um sistema, tamanho, facilidade de uso, confiabilidade, robustez, portabilidade, tudo isso é a gente que vai precisar delimitar no sistema. Claro que algumas dessas coisas a gente vai precisar consultar o nosso cliente, mas isso aqui é uma responsabilidade mais nossa, propor esses sistemas, porque é muito difícil um cliente dizer para a gente que ele quer que o sistema dele tenha tamanho X, ou que tenha uma taxa de ocorrência de 95% de disponibilidade,
ou que ele quer que 1.000 usuários possam utilizar o sistema ao mesmo tempo. Isso é muito improvável que um cliente diga isso para vocês, a menos que ele seja da área técnica. Aí vocês, como analista de requisitos, é que vão precisar explicar essa necessidade para o cliente e tentar tirar dele essas informações, quando ele puder contribuir, né? Por exemplo, se vocês estiverem desenvolvendo um sistema para uma loja, aí é muito provável que ele não diga para vocês quantos usuários ele quer ao mesmo tempo naquela loja, mas aí vocês vão precisar tentar descobrir essa informação, perguntar para ele quanto é a média de vendas que ele tem, quanto ele acha que vai vender em média na internet, se ele vai fazer promoções, porque se ele fizer promoções é muito provável que em determinados momentos tenha picos de acesso e é necessário prever isso no sistema. Então, esses requisitos mais técnicos, isso a gente vai precisar tentar tirar essa informação do cliente ou delimitar melhor e ter o acordo com ele. Por exemplo, se vocês forem contratados para desenvolver um aplicativo, vocês aqui vão ter que delimitar com ele se esse aplicativo vai funcionar no iOS, no Android, se só vai funcionar no Android, mostrar para eles que para fazer funcionar no iOS e no Android vai levar mais tempo, porque não é... Quando a gente gera um aplicativo para o Android para funcionar no iOS, a gente precisa fazer algumas adaptações, e é diferente a forma de programar. Então, é necessário explicar isso para o cliente, porque o cliente não vai entender, a maioria deles, que tem diferenças no desenvolvimento, e que talvez leve mais tempo fazer funcionar nos dois do que fazer funcionar somente em um primeiro momento. Então, todas essas informações, quem tem a responsabilidade de passar somos nós, como analista de requisitos e como bacharéis em ciência da computação. Além disso, além desses requisitos do produto que ficam sob responsabilidade do analista de requisitos, existem outros também que a gente vai precisar tentar descobrir. Por exemplo, na linha de requisitos organizacionais, se dentro daquela organização tem um determinado padrão que precisa seguir. Por exemplo, vocês podem ser contratados para desenvolver um sistema, digamos, para a UFOPA. E aí, vocês vão precisar descobrir se tem algum padrão, ou seja, será que na UFOPA eles só aceitam sistemas desenvolvidos em Python, ou pode ser em qualquer linguagem de programação? Porque em determinadas organizações, eles dizem, olha, aqui a gente só permite banco de dados Oracle e sistemas desenvolvidos em Java. Aí você vai precisar se adaptar. O sistema que você vai propor, ele vai ter que levar isso em consideração. Vai ter que seguir essa linguagem de programação, vai ter que seguir esse banco de dados que é o padrão daquela organização. Além dessa parte, ainda tem os requisitos relacionados à legislação, que a gente chama dos requisitos externos. Aí a gente citou o exemplo aqui na aula da LGPD, que é a nova Lei Geral de Proteção aos Dados. É muito provável que o cliente não diga para a gente, olha, cuidado com o que vai ser exibido de informação, porque existe uma lei que é a LGPD, que a gente não pode divulgar as informações que a gente tem no cadastro dos nossos clientes. Isso provavelmente ele não sabe. Agora, nós, como profissionais da área de TI, temos que saber, e se o cliente disser para a gente, olha, eu quero uma consulta aqui na internet que tenha as informações de endereço, telefone e o número da conta do cliente, a gente vai dizer que isso não pode, porque tem uma lei que garante que essa informação ela não pode ser publicizada para toda a sociedade. Então, essa parte dos requisitos não funcionais, isso vai ficar mais ao nosso encargo, como profissionais de TI, certo? E aí a gente sabe que a gente vai ter que se preocupar com os requisitos do produto, com os organizacionais e com os externos. E os requisitos de domínio, que são aqueles que nós conhecemos como regras de negócio aqui na disciplina, que são relacionados a informações que elas existem no mundo real e que a gente vai precisar colocar no sistema, porque senão o sistema não vai atender. Por exemplo, aqui na UFOPA, quando a gente vai desenvolver o sistema do SIGA, quem desenvolveu um sistema de gestão acadêmica para a instituição tem que saber que existe uma regra lá no regimento da UFOPA que diz que o aluno reprova se a média for inferior a 6. Então, essa regra que existe lá no regimento tem que vir para o sistema. No sistema de vacinação, hoje,
no Brasil, a gente tem a informação que a gente recebe via imprensa, que todas as vacinas, elas têm 2 doses, as que são aplicadas aqui. Então, a gente, se for desenvolver aquele sistema que a gente começou a falar, e que vocês fizeram a documentação aqui na disciplina, poderia ter uma regra que dissesse, para o mesmo CPF, eu não posso ter mais de 2 doses de vacina da Covid registrada. Isso é uma regra que existe no mundo real que poderia ser colocada aqui no sistema, certo? Esses são os tipos de requisitos que a gente vai precisar descobrir e documentar. E para descobrir esses requisitos junto com o cliente, existem algumas técnicas que foi a que eu comentei que a gente não praticou aqui na disciplina, que a gente suprimiu essa parte da disciplina devido ao fato de que devido às condições, a gente não poderia pedir exercícios nessa linha. Mas para fazer a licitação de requisitos com o cliente, a gente tem várias técnicas. Dentre elas, as principais são as entrevistas, que é uma técnica direta, onde a gente vai ter que ir lá conversar com o cliente, fazer perguntas a ele. E quando a gente faz essas entrevistas, a gente tem o objetivo de descobrir mesmo requisitos, e para isso a gente precisa entender qual é o problema que a gente tem que resolver, como é que hoje ele é resolvido. Deixa eu ver se para. Tá. Como hoje ele é resolvido, para que a gente possa dar uma solução computacional. Qual é a razão que a gente tem para resolver? Qual é o valor de uma solução? Para que a gente tem que fazer esse sistema? E as funcionalidades em si do sistema, certo? A outra forma de desenvolver... Não sei se porque não é aqui em casa, é no vizinho. Pode ser, Paulo. E a outra forma de obter esses requisitos do usuário são questionários, onde, se a gente não tiver um acesso direto a ele para fazer entrevista, a gente pode fazer um conjunto de perguntas e pedir para ele responder. Isso aqui a gente até poderia ter praticado, né? Se a gente fizesse um questionário online e pedisse para alguém responder, para a gente ter essas informações. O outro é o conhecido como brainstorming, se a gente fizer a tradução literal, é a tempestade de ideias, é quando se reúne um conjunto de pessoas, e aí teria que ser todas as pessoas interessadas no sistema, para que cada um dê a sua ideia de como é que aquele sistema vai funcionar. E nessa técnica que a gente chama de tempestade de ideias, ou brainstorming, nada deve ser censurado. Qualquer ideia ali para a construção daquele sistema, ela é válida. E por isso ela é diferente dessa outra técnica chamada workshop de requisitos, que é uma técnica também de colocar todo mundo junto numa sala, cada um tem a sua vez de falar, mas com o objetivo de tentar também descobrir as funcionalidades, mas aqui é uma reunião onde é muito mais focado nas funcionalidades do sistema. Ideias assim muito mirabolantes não são tão bem-vindas. Aqui no brainstorming, não. Qualquer ideia possível, imaginação livre para a construção daquele sistema pode ser proposto. Tudo isso tem o objetivo de entender o que o sistema tem que fazer. E é por isso que, em um primeiro momento, quando é um sistema muito distinto do que a gente conhece, quando é um negócio muito diferente, a gente precisa aplicar uma ou mais dessas técnicas para tentar descobrir o que o sistema tem que fazer. Por quê? Se a gente tiver que desenvolver um sistema de uma área muito próxima da nossa, ou que a gente conhece, é mais tranquilo. Por exemplo, vocês foram contratados para desenvolver um sistema de vacina, um sistema de lanchonete, um sistema de restaurante, um sistema para UFOPA, que é algo que vocês têm um conhecimento básico, é mais fácil desenvolver e entender o que o cliente quer. Agora, quando a gente é contratado para uma área muito distinta da nossa, por exemplo, eu vou fazer um sistema para área de contabilidade, que vai informatizar toda a parte de controle de despesas de uma empresa e todos aqueles cálculos lá da área de contabilidade. Se não é a nossa área, a gente pode ter mais dificuldade de entender. Se a gente tiver dificuldade de entender, a gente precisa
que alguém nos diga o que tem que ser feito. E aí é preciso aplicar várias técnicas para a gente tentar descobrir. E caso, além dessas técnicas todas, a gente também pode consultar a internet, consultar livros, consultar normas, que também vai nos ajudar a entender o que o sistema precisa fazer. Não, nem tudo o cliente vai dizer para a gente, certo? Então, essa parte dessa coleta de requisitos inicial, feita com o cliente, vai nos dar um documento preliminar, que é, pelo menos com o documento de visão, a gente tem que sair dali. E com esse documento de visão, a gente vai estruturá-lo, e a gente vai ter vai conseguir categorizar os requisitos por necessidade, como vocês viram lá no documento de visão, e vai ter uma primeira versão desse documento. Sabendo que nem sempre vai ser tão fácil assim a gente já sair de uma conversa com o documento, porque nem sempre o cliente vai saber dizer para a gente o que ele realmente quer, nem sempre a gente vai conhecer a terminologia que ele usa. No exemplo lá, sempre uso esse porque é o que eu mais sei termos diferentes, né? Se a gente tiver que fazer um sistema para um laboratório, e a gente chega lá, ele começa a falar em pipeta, em reagente, um monte de termos que não são do nosso dia a dia, a gente vai ter dificuldade de entender, e às vezes as partes interessadas, eles também têm requisitos conflitantes. Uma hora a gente fala com alguém e ele diz uma coisa, depois a gente fala com o chefe dele, diz outra coisa, e a gente vai precisar intermediar essa situação. Às vezes também fatores políticos da empresa podem influenciar os requisitos do sistema, os requisitos podem mudar. Além disso, pode ser que a própria pessoa que está tendo que dizer o que o sistema tem que fazer, ela vai ser fortemente impactada pelo sistema. E nem sempre ela vai ter essa boa vontade toda de dizer o que ele quer. Imagine vocês tendo que desenvolver um sistema para um supermercado, que esse sistema vai fazer com que não exista mais caixa de supermercado. Vai ser um sistema que as pessoas vão chegar lá, vão passar as compras dela, depois passa o cartão e não vão interagir com caixa. E vocês terem que entender o trabalho que o sistema vai ter que fazer com o próprio caixa, né, com a própria pessoa que faz esse serviço hoje. Ela não vai ter nenhum interesse em explicar o trabalho dela, porque ela sabe que da feita que o sistema for colocado, ela pode ser impactada com aquele sistema, pode até mesmo perder o emprego. Então, nem sempre a pessoa que a gente vai elicitar o requisito, ela vai ter boa vontade, dependendo do grau de impacto que o sistema vai ter para ela. Se vai ser um sistema que vai otimizar o trabalho dela, ela vai estar super empolgada em falar sobre as atividades, mas se for um sistema que pode até colocar em risco o emprego dela, pode ser que ela não tenha tanta vontade assim de dizer as funcionalidades que o sistema tem que ter. Além disso, muitas vezes existe essa questão dos requisitos conflitantes. Você fala, digamos que você vai elicitar os requisitos para fazer um sistema de segurança para o FOPA. Aí você vai lá com o guarda, e o guarda diz, não, eu preciso que tenha o registro disso, disso e disso, mas isso aqui não é tão interessante, não. Eu não quero saber a hora que a pessoa entra e sai, não, eu só quero saber o documento dele. Aí quando você vai lá falar com o chefe de segurança, ele diz, não, eu quero sim, eu quero saber a hora que sai, a hora que entra, eu quero saber a placa do carro, e aí vai ficar conflitante o que um disse e o que o outro não disse, muitas vezes, e o que o outro também não achou importante para ele naquele momento. Aí vocês, como analista de requisitos, vão precisar também gerenciar esse tipo de conflito para que no final tenha um requisito único. Fora essa parte toda de tentar entender, conversar e verificar a questão dos requisitos ambíguos, para que isso não vá para a documentação, uma outra tarefa também da analista de requisitos é descobrir quais são os requisitos mais importantes. Tentar conversar com o cliente para pegar esse feeling que talvez um cadastro de usuário seja mais importante para ele nesse momento do que o registro de venda. Para que seja possível ajudar no planejamento, saber o que precisa ser feito antes, onde é que eu vou alocar a pessoa que mais tem conhecimento em programação, para que aquele requisito que tem maior prioridade, além dele ser feito antes, a chance de erros seja menor. E aí, quando estiver fazendo essa priorização,
uma das dicas é tentar diferenciar quais são os requisitos essenciais, os importantes e os desejáveis. Os requisitos essenciais são aqueles que tem que ter. Sem eles, o sistema não funciona. Ele nem interessa para o cliente se ele não tiver aquele requisito. O importante é um requisito, ok, tem que ser feito, mas ele pode ser feito depois dos essenciais. E os desejáveis é na linha de, seria bom se tivesse, mas se não tiver, eu também posso usar o sistema. Exemplo, consulta X ao banco de dados deve retornar os dados ABC. Isso aqui é essencial. Essa consulta aqui, ela tem que trazer esses campos. É importante que ela seja visualizada dentro de um determinado padrão, ou seja, é essencial eu fazer a consulta, é importante que ela venha dentro de um determinado padrão. Agora, a consulta deve usar as cores azuis nos resultados. Isso é desejável, mas se vier em verde, também posso continuar a usar o sistema. Então, algo também que o analista de requisitos deve ter é esse feeling de conseguir diferenciar o que é essencial, o que é importante, o que é desejável, porque isso ajuda na hora de planejar o desenvolvimento do sistema. Depois dele ter feito todo esse trabalho de licitação e documentação, a gente viu que chega a fase da validação dos requisitos, que é verificar se está tudo certinho, se os requisitos realmente refletem o que o usuário quer. Por quê? Porque a gente já viu aqui também na disciplina que consertar um erro nessa fase de requisitos é ok, eu só vou apagar ali um texto, eu só vou reescrever, só vou desenhar um protótipo de forma diferente. Agora, ter que consertar esse erro depois do sistema pronto, por vezes é muito caro. Por vezes é 100 vezes mais o custo. Por quê? Porque eu vou ter que desconsiderar tudo que eu fiz e fazer de novo. Apagar código que levou dias e dias, que foi custo, que foi hora de trabalho do meu programador e ter que fazer tudo de novo. Então, para isso, a disciplina, o processo de requisitos também indica que seja feita essa fase de validação, onde eu faço toda uma fase de revisão de requisitos. Essa fase de revisão, o ideal é que eu faça a documentação e dê para outra pessoa revisar. Assim como quando a gente faz um trabalho, a gente pede para o colega revisar, do mesmo jeito a indicação que eu faça a documentação, mas que eu tenha uma pessoa que faça essa revisão de requisitos. Outra forma de validar também é utilizando a prototipação, porque quando o cliente vê um protótipo de tela, a gente já viu que é mais fácil ele entender do que ler só os documentos. Também posso verificar se aquilo que eu escrevi é tudo testável, porque também eu tenho que garantir que quando eu escrevo algo, seja testável no final. Se eu disse lá que a fonte deve ser sempre azul, do tipo Times New Roman, do tamanho 12. No final, alguém vai lá e vai certificar que foi implementado dessa forma as telas do sistema. E a atividade que deve ocorrer durante toda a tarefa de requisitos, que é o gerenciamento, que é esse processo de controlar as mudanças dos requisitos durante o processo de engenharia de requisitos e também durante o desenvolvimento do sistema, porque pode ser que ele se altere. Vocês viram que quase todos os documentos que vocês fizeram, tinha lá, a primeira parte era histórico de versões, né? Tinha lá e aquilo ali é com qual objetivo? É conhecido que um sistema vai mudar. É muito difícil o sistema a definição começar de um jeito e terminar desse mesmo jeito. O que costuma acontecer? Costuma acontecer que quando o usuário vê um protótipo, ele diz assim, olha, troca aqui, olha, será que não era melhor se tivesse essas funcionalidades aqui todas juntas, em vez dessas telas separadas? E aí, o que o analista de requisitos vai ter que fazer? Vai ter que mudar o protótipo e vai ter que mudar lá os documentos que foram escritos e que estavam de forma diferente. Então, vocês viram que o processo de construção de requisitos, vocês constroem vários documentos. Documento de visão, depois faz o protótipo, depois faz regra de negócio, depois faz cenário de uso, que descreve o passo a passo. E pode ser que durante esse processo de escrita, um documento altere um outro que já havia sido escrito. Então, esse processo de gerenciamento de requisitos é se preocupar em deixar os documentos consistentes e atualizados. Algo que pode acontecer também durante o desenvolvimento, verificar que
algo não dá para ser feito do jeito que foi escrito. Aí o programador vai lá, acorda com o cliente que ele vai alterar, mas precisa também que os documentos sejam atualizados, porque também de nada adianta fazer um documento de requisitos e no final implementar de uma forma diferente e deixar esses documentos inconsistentes. Então, essa tarefa de gerência de requisitos, ela ocorre durante todo o desenvolvimento de um novo projeto com o objetivo de manter a consistência. Aí a gente viu na disciplina que a gente pode gerar um conjunto de documentos, que aqui a gente chama de artefatos. No processo tradicional, nós vimos o documento de visão, regra de negócio, glossário, requisitos não funcionais, cenário de uso, né, aquele passo a passo. Nós vimos o diagrama de caso de uso. Esse termo de homologação de requisitos a gente não viu, mas é só um documento que o usuário assina dizendo, ok, esses requisitos são certos. E por que eu deixei aqui em vermelho esses três artefatos? Porque eles são os mais importantes. Se a gente tiver que escolher, a gente tem que fazer os requisitos, só que a gente não tem tanto tempo assim. O usuário, ele contratou a gente, precisa daquele sistema daqui a 2 meses, porque alterou uma lei e ele precisa lançar esse sistema, ou porque se ele não lançar, o concorrente vai lançar, então ele precisa, tem uma restrição de tempo. E aí eu preciso escolher os requisitos que eu vou fazer. Aí esses 3 aqui seriam os mais importantes no sentido de que, se eu deixar de fazer, pode causar problemas no meu produto. O documento de visão, porque é nele que eu tenho documentado todas as funcionalidades que o sistema tem que ter. As regras de negócio, porque aqui são as regras que existem na vida real que eu preciso implementar, porque senão não tem sentido o meu sistema. E os requisitos não funcionais, que são aqueles relacionados a restrições tecnológicas que a gente precisa escrever para que depois a gente não tenha problema. Então, esses 3 em vermelho são os mais críticos, que se a gente for contratado, a gente indica que seja feito. Mas, claro, que isso tudo vai depender também do cenário que a gente tiver. Além desses, a gente também viu que é importante fazer protótipo de tela, porque é através dos protótipos de tela que o cliente começa a visualizar o sistema. Isso no processo tradicional, porque a gente também viu na última aula o processo ágil. E no processo ágil, a gente viu que existe uma forma mais simples de documentar esses requisitos, onde eu só digo o que o sistema tem que ter, mas, ao mesmo tempo, para eu usar o processo ágil, a gente viu que tem um conjunto de premissas, né? Não é só, gostei disso aqui porque eu preciso escrever pouco. Eu preciso escrever pouco, mas se eu não tiver o cliente, ou o tal do PO, que conheça muito do produto que tem que ser desenvolvido, para dizer o que tem que ser feito, é um risco grande do sistema, do projeto não dar certo no final. Porque vocês viram que documentar na forma desses cartões, eu digo pouca coisa a respeito do que eu quero. Eu digo a minha necessidade, no máximo uma funcionalidade, mas eu não digo como ela é. Eu não digo como é o fluxo dela, eu não digo as características da tela. Então, por isso, se eu não tiver o cliente perto para dizer como é que vai ser atendida aquela funcionalidade, como ele espera, também tem um risco. Mas é uma forma de documentar os requisitos, principalmente se eu tenho esse cliente perto de mim, ou se eu sou o cliente. Eu tive uma ideia de um aplicativo que eu quero desenvolver, que eu acho que vai dar certo, que se eu vender isso aqui eu vou ganhar bastante dinheiro. E aí as histórias do usuário podem ser uma boa forma de documentar, porque para que eu vou fazer toda aquela documentação se sou eu mesma que vou implementar? Ou se só eu e mais 2 colegas e a gente vai estar trabalhando junto, então eu não preciso gastar tanto tempo fazendo essa documentação no papel se eu posso ir logo programar. Então, vocês viram na aula passada que, dependendo da característica, eu também posso documentar o meu sistema somente no formato de histórias de usuário. E foi isso que a gente viu ao longo da nossa disciplina, certo? Teve esse objetivo. E aqui a gente encerra dizendo que a disciplina, ela teve o objetivo de dar uma visão geral disso tudo para vocês, mas que, quando vocês forem fazer na prática, é que isso vai, muitas vezes, se mostrar muito mais útil e necessário, certo? Aí a gente chega na nossa terceira avaliação, que é fazer o quê? Quando? No dia 24. Onde? Aqui.
nessa nossa sala virtual. O que é que vocês vão fazer? Apresentação de requisitos de um sistema. Só que eu não quero que vocês façam todos os artefatos que a gente viu aqui na disciplina. Eu quero que vocês escolham uma combinação deles. Pode ser história de usuário mais caso de uso, pode ser cenário de uso mais caso de uso, pode ser documento de visão mais protótipo de tela mais regra de negócio, pode ser as histórias de usuário mais protótipos de tela. Isso aqui vai depender do que de como vocês acham melhor documentar um sistema. Eu quero que vocês olhem e pensem, fazer esses documentos aqui são suficientes para dizer o que o sistema tem que fazer, certo? E como é que vocês vão ser avaliados? Vai ser o trabalho escrito, que é o trabalho escrito, vai ser esse aqui, a combinação que vocês acharem melhor. E essas 4 aqui são sugestões. Pode ser que vocês achem uma outra combinação melhor. Não quero que vocês façam tudo, não. É só se vocês tivessem que propor um sistema, qual seria a combinação que vocês... Isso aqui tem que ter, tá? Isso aqui são sugestões, mas vocês podem fazer outro tipo de combinação. E essa apresentação? Essa apresentação, eu vou sugerir de novo que seja feito no formato de vídeos, que eu acho que fica melhor. Ficou bom aquela vez, e a gente foge do risco de ter uma internet ruim no dia. Então, grava um vídeo com isso. E que sistema é esse aqui que está em vermelho? Eu só vou dar o tema. O tema eu penso que seria um aplicativo útil para os dias atuais. E aqui eu coloquei 3 sugestões, só se no caso, não consegui pensar em nada melhor, vou usar essa ideia aqui da professora. Mas é só nesse sentido, porque se vocês pensarem em algo melhor que isso, façam a ideia de vocês. O primeiro que eu sugeri aqui seria um aplicativo para cadastro de doação de alimentos, roupas, um aplicativo onde as pessoas pudessem saber onde tem postos de doação para ela deixar e que as pessoas pudessem consultar para saber onde tem postos onde ela pode receber. Seria nessa linha. Mas eu não pensei muito, só pensei que seria interessante se a gente pudesse ter aqui na cidade alguns postos de arrecadação onde as pessoas pudessem doar e as pessoas que precisassem pudessem lá receber. Algo nesse sentido. Outro que eu pensei era alguma coisa no aplicativo para ensino remoto de cursos profissionalizantes. Se eu sei bordar e eu pudesse, por exemplo, cadastrar um vídeo ensinando a fazer isso e outras pessoas pudessem ir lá assistir essas aulas para se capacitar em um determinado item. Um terceiro que eu pensei seria um aplicativo para diárias de serviço em geral. Uma pessoa está precisando de um jardineiro para vir na casa dela fazer uma diária. Ela ia lá e ia buscar. O jardineiro queria se cadastrar lá para ele fazer a oferta do serviço dele, ou um garçom, ou uma pessoa que trabalha com limpeza, se cadastraria e as outras que precisassem iriam lá buscar. E poderia ter um sistema de avaliação, enfim, são ideias, ou um tema livre, mas nesse sentido era que eu queria que vocês pensassem em um sistema que se encaixasse nesses dias que a gente sabe que tem tanto problema, desde da pandemia, o desemprego, a falta a necessidade que a gente tem das pessoas precisando dos mais diferentes itens de emprego, a roupas, a alimentação. Então, nesse contexto que a gente está tão complicado, e como vocês acham que um aplicativo com uma determinada tecnologia poderia ajudar? É mais nesse sentido. Preciso fazer um daqueles 3? Não, aquilo foi só a ideia que me veio. Eu tenho certeza que vocês podem ter ideias melhores do que eu pensei aqui. Mas era só nesse sentido que o tema é esse, um aplicativo que vocês considerem que pudesse ajudar aqui nos nossos dias atuais. E aí vocês podem fechar aqui no município, aqui na região, no Brasil, no mundo. Certo? E precisa fazer toda a documentação? Não, eu quero que vocês avaliem a documentação que vocês acham que poderia ajudar vocês para desenvolver um sistema assim, certo? E aí a terceira avaliação. E aí eu finalizei, agora é a hora de vocês perguntarem. Ficaram com dúvida? Entendeu? Estão aí? Tá tudo certo? Vocês estão aí? Vocês me escutam? Tudo certo, sim. Tá, pronto. É porque
Vocês ficam caladinhos, eu fico preocupada. Será que eu não... Você vai deixar um link? Link de quê, Paulo? Para enviar... Ah, já está lá, já está cadastrado. Já está lá no Classroom. Classroom já tem o link, já tem essa apresentação. Lá gente, voltei. A internet caiu para variar. A internet deu uma intermitência, mas aí já a gente já tinha finalizado as instruções, tá? Então, qualquer coisa, como sempre, tem o grupo para vocês perguntarem. A gente fica combinado que no próximo sábado a gente apresenta, é a terceira avaliação, e a gente encerra a disciplina, beleza? Como todos vocês vão fazer o trabalho, eu espero, não vai ter a substitutiva. Mas, se por acaso tiver necessidade, no próximo sábado eu passo as instruções também, beleza? Certinho. Então, é isso, gente. Vou parar aqui a gravação. Bom trabalho.